Oi gente, tudo bem com vocês? Hoje a gente vai falar um pouco sobre ditadura militar em no máximo 5 minutos. Então, o que rolou? Em 1964, os militares tomaram o poder aqui no Brasil. Eles começaram a colocar militares no poder e instalaram aqui uma ditadura. Mas lembrando que naquela época era muito mal visto ser uma ditadura no mundo. Então, os militares mantiveram toda a aparência democrática para não parecer que era uma ditadura, quando na verdade era. Então, assim, o primeiro presidente foi o Castelo Branco. E ele foi responsável pelo ato institucional número 1, 2, 3 e 4. O 1 colocava eleições indiretas para presidente, começava a caçar mandatos políticos. O 2 colocava o bipartidarismo, ou seja, agora o Brasil só tem dois partidos, que é a Arena e o MDB. O 3 que colocou eleições indiretas para governador. E o 4 que criou uma nova instituição para o Brasil. Além disso, esse presidente também criou um órgão chamado Serviço Nacional de Informação, que era um órgão de espionagem. E criou também um novo plano econômico com medidas bastante impopulares, mas que ajudaram a economia brasileira a crescer. Que foram, por exemplo, o arrocho salarial, o aumento dos impostos e o corte de gastos. Ok, depois dele foi o governo Costa e Silva, onde foi marcado por grande oposição. Então foi um momento em que muitos estudantes fizeram passeatas, foi um movimento de surgimento da Frente Ampla, muita oposição, e foi também quando ele baixou o ato mais famoso, que é o ato institucional número 5, que cortou a liberdade de expressão no Brasil, suspendeu o habeas corpus, que permitiu o que permitiu que o governo prendesse as pessoas, as detivesse sem precisar justificar isso, e fez com que aumentasse a repressão nos meios de comunicação e tudo mais. Agora tem censura e tal. Depois de, com esse fechamento aí dos canais democráticos de oposição, teve aumento dos movimentos de guerrilha, oposição por membros da igreja e artistas como Chico Buarque, Caetano Veloso e gente muito famosa da música popular brasileira. Depois desse cara foi o General Médici que tomou o poder. O governo dele é o mais famoso, porque foi durante o governo dele foi o auge da repressão, que mais gente morreu, mais gente foi presa, torturada e tudo mais, mas ao mesmo tempo foi o governo no qual teve um milagre econômico. O milagre econômico foram os anos entre 1968 e 73, onde a economia brasileira cresceu loucamente. Então teve aumento do PIB, aumento do investimento na construção civil, diminuição da inflação, muitas medidas boas. Só que ao mesmo tempo, nos anos 70, teve uma crise no petróleo, uma crise de petróleo que afetou o mundo inteiro, inclusive o Brasil. E nessa época a economia brasileira começou a ficar ruim de novo e o Brasil entrou numa nova crise econômica. Durante o governo Médici também teve um grande aumento da propaganda ufanista, que eram propagandas que exaltavam o governo e exaltavam a ditadura e os militares e tudo mais. Então, com isso, os generais perceberam que a ditadura não conseguiria se manter por muito tempo. E o novo presidente, que era o Geisel, ele começou a abrir lenta e gradualmente a ditadura militar. Então, ele revogou o ato institucional número 5 e colocaram algumas medidas autoritárias e tudo mais, para ir abrindo mais lentamente. E o próximo presidente, que foi o último presidente do governo militar, que foi o Figueiredo, tomou o poder quando a crise econômica estava se estagnando. Além disso, ele criou uma coisa muito importante, que foi a lei da anistia, que ela perdoou todos os acusados de crime político. Ou seja, tanto os guerrilheiros, os opositores à ditadura estavam perdoados, quanto os militares que torturaram e que feriram os direitos humanos durante a ditadura. Por isso que até hoje os militares e tudo mais estão soltos e não foram julgados pelos crimes que eles cometeram aí durante a ditadura militar. Além disso, o Figueiredo permitiu o retorno do pluripartidarismo. Então agora no Brasil não tem apenas dois partidos, tem muito mais. E também durante o governo do Figueiredo teve o movimento das diretas já, que foram grandes mobilizações populares a favor da aprovação da emenda Dante de Oliveira, que faria com que as eleições para presidente fossem diretas. Essa proposta, infelizmente, não foi aprovada pelo Congresso. Contudo, com isso o governo percebeu que o povo tinha muito poder. E aí as próximas eleições foram indiretas, mas foi a eleição do Tancredo Neves, que foi um presidente que não foi militar, só que ele morreu pouco antes de assumir o poder, e quem assumiu foi o vice dele, o José Sarney. E o José Sarney foi o primeiro presidente do Brasil pós-ditadura, e com isso a gente terminou. São Paulo, a cidade que cresce mais rapidamente no mundo.
senhora, por acaso, sabe quem foi Henning Boyleson? Não sei, não. O senhor sabe, por acaso, quem foi Henning Boyleson? Não. Nunca ouviu falar? Não. Botaram o nome nessa rua, mas eu não sei porquê. Parece que engenheiro, né? Alguma coisa assim, mas eles, quando puseram esse nome, assim, eles não espalharam folheto, falaram que não conhecemos. Eu sei que o nome é alemão, agora quem foi eu não sei. Eu sei que ele é alemão. Não conheço. Não conhece? Nunca ouviu falar? Nunca ouvi falar. Muito obrigado. Sim, ele é um administrador. Ele foi um administrador dessa região. Dessa região? Dessa região. E o que mais a senhora sabe dele? Só isso, pelo fato de ter a plaquinha até mesmo. A gente lê. Decreto número 10.437, de 3 de abril de 1973. Item 2.0. Rua Henning Boyleson. A rua conhecida atualmente por Rua C. Da placa deverão constar os seguintes dizeres: administrador de empresas, 1916-1971. From American Council, São Paulo, to Secretary of State, Washington, D.C. Confidential. Henning Boyleson, who was machine gunned to death this morning on street near his residence, was well known to consulate. He was a naturalized Brazilian of Danish origin, a principal official of Ultra Group, president of Ultra Gas, headed by Perry Eagle. Understood he worked closely with Latter in Sao Paulo, an activity leading to 1964 revolution. O meu avô, que era cônsul dinamarquês no Brasil, mandou as filhas para lá. As duas filhas mais velhas. Ora, uma delas começou a namorar com o meu pai. A outra começou a namorar com o irmão do meu pai. Deu-se a ordem, tá certo, para que ela, a mais nova, viesse de volta para o Brasil. Ela trouxe o meu pai junto. Já casada. O navio chegou ao Rio trazendo o rapaz de 22 anos com 500 mil réis em cada bolso. Uma volta de ônibus para conhecer a cidade tão famosa na Europa. Nessa volta, roubaram um dos 500 mil réis de um dos seus bolsos. Desistiu do Rio, veio para São Paulo. Ele gostava do Brasil miscigenado, ele gostava um pouco dessa desordem brasileira, isso era da alma dele, ele gostava disso. Portanto, é o primeiro paradoxo do Boyleson. Ele não foi dinamarquês propriamente. Então, ele se adaptou muito bem ao espírito brasileiro. Henning Albert Boyleson var en person, der gjorde stor indtryk på en lige fra første færd. Og han mindede meget om den amerikanske skuespiller Kirk Douglas her. Ja, han var jo en flot fyr og en meget dygtig mand. Og vel også en meget idealistisk mand, når det drejede sig om hans politiske synspunkter og hans arbejde. E o Boyleson era uma figura boa, agradável, simpática, falante, extrovertido, gostoso. He was a very prominent businessman with this Ultra Group, which was well known, of course. Para Henning, porém, mais importante fora conquistar a fraternal amizade de Perry Eagle, com quem se sentia tão identificado quanto o próprio irmão de sangue. Disse textualmente: "Se ele me mandar pular do abismo, eu pulo." Quando a gente discutiu sobre o Perry Eagle, a ideia era, não se sabia se era ele. O que se sabia, o que a gente tinha informação, é que o Grupo Ultra estava financiando ao banco. Metade da população brasileira usa gás liquefeito. Metade. Quando você tem cerca de 50 milhões de pessoas que são atendidas
em suas casas com gás liquefeito de petróleo. Pouca gente sabe isso. Pouca gente sabe. E a Ultragaz é a empresa líder no ramo, além de ser a pioneira. A primeira de toda pista que nós tivemos sobre o Bollins não foi sobre o Bollins, foi sobre a companhia Ultragaz. Por quê? Nós começamos a perceber, nesses relatórios de companheiros que chegavam à prisão, e também nos relatórios dos companheiros que às vezes escapavam de um cerco, que naqueles cercos sistematicamente tinha caminhões da Ultragaz que estavam estacionados perto. Então nós começamos a dizer, olha, esses caminhões é capaz de estarem participando do esquema. O presidente João Goulart, que defende com ardor as reformas de base, principalmente a reforma agrária, comparece à grande concentração popular e ali expõe os altos propósitos do seu governo nesse sentido. João Goulart era uma ameaça porque era leniente. Esse era assim, o âmbito, o espírito dentro das empresas. Achavam que o Jango ia implantar aqui a República Sindicalista, que se chamava na época. O Jango não tinha condição de implantar República Sindicalista nenhuma, ele mal se aguentava lá, né? Mas a percepção era essa, eles achavam que havia um risco iminente do Brasil ir para o comunismo. Como estava o mundo? Eu costumo dizer isso, ele estava em dois hemisférios ideológicos. Você tinha que escolher um dos dois, não tinha meio termo, não. Ou você era de um ou era do outro. Né? E isso tem a reflexão sobre o país. Also, you have to look at, there was a gentleman by the name of Fidel Castro who had taken over in Cuba. And in Brazil, early in the early 60s, there was a lot of turmoil, political turmoil, urban turmoil. And there's a lot of concern that type of turmoil might spread and become a very infectious type of thing. Formou grupo de empresários para poder, então, estruturar uma reação à implantação da República Socialista do seu Jango Goulart. Então, dentro das empresas, pensava-se assim, o empresário pensava assim, porque efetivamente ele temia a catástrofe. Ou seja, um governo comunista, ou que outro nome queira se dar. Começou-se aí o contato, por meu intermédio, do civil com o militar. Então tinha jornalistas, tinha empresário que estavam mais ou menos da causa. E vários grupos desses se reuniam às vezes para trocar ideias. Eu participei aqui em São Paulo. Essa percepção de que a ditadura militar ela não é um fenômeno estritamente militar, aliás, é uma das coisas que a gente mais deve destacar, né? Tanto quanto o golpe não foi apenas militar, foi civil-militar, com apoio dos empresários. Foi mais do desejo do empresariado de defender os seus interesses, que estavam sendo arriscados se houvesse uma cubanização do Brasil, digamos. Eles viam um grande risco nos seus negócios nisso. Então eles resolveram agir, né? E alguns entraram firme na situação, como foi o caso do Bollins. O Bollins, ele não gostava do comunismo mesmo. Quando houve a precipitação, não houve tempo de sair do meu escritório. Então, todos se reuniram no meu escritório, inclusive Bollins. E a maioria de nós, muito armado, né? Bollins, por exemplo, tinha naquela ocasião, me lembro disso claramente, uma metralhadora, que era uma arma muito moderna para a época. E as Forças Armadas, elas próprias, mais do que ameaçadas, foram chamadas, praticamente intimadas, a cumprir a missão que o momento lhes impunha. Restabelecendo a ordem e livrando o país dos trapos vermelhos que ameaçavam sufocá-lo. Pessoalmente, frequentava a Operação Bandeirante, ia ver os presos e assistia a sessões de tortura. Desde 64, foi se configurando um grupo mais radical que julgava que a missão da chamada Revolução era fazer uma grande operação limpeza no Brasil, ou seja,
eliminar comunistas, subversivos, etc. Pra sempre, meu Brasil, pra sempre. Não me canso de exaltar o meu país. Primeiro vieram aquelas manifestações de rua, né? Aquelas grandes passeatas, e aquela turbulência toda levou ao Ato Institucional número 5. Em 68, o regime recebeu uma dose cavalar de poder, com a edição do Ato Institucional número 5, dia 13 de dezembro de 68. E aí, os direitos dos cidadãos foram anulados. E é assim que Sua Excelência, o Senhor Presidente da República, após ter ouvido os membros do Conselho de Segurança Nacional, resolveu baixar um ato institucional que tem como finalidade fundamental preservar a Revolução de Março de 1964. O ato era um ato fascista, né, o AI-5. E foi uma imposição do Costa e Silva sobre o Castelo Branco. Foi o golpe no golpe, como eles dizem. E foi na sombra do AI-5 que se fez toda essa repressão. E provavelmente o AI-5 foi feito por causa disso, para poder dar mão livre, para poder atuar mais energicamente. Foi uma tragédia que durou muito tempo e atrapalhou o Brasil. Então, a partir daí, então, é que começa mesmo que esse pessoal todo que estava numa certa resistência ostensiva, né, e, de certo modo, passiva, né, porque era uma resistência de passeatas, discursos, comícios. Então, com o Ato Institucional número 5, eles praticamente vão para a clandestinidade. Vão para a clandestinidade e inauguram a luta armada. A UBAN foi criada por necessidade militar. Eles precisavam de um órgão que pudesse fazer a luta contra as forças de esquerda, entendeu? Mas no meio civil. Eu fui um dos fundadores, né? A UBAN começou na Manuel Nóbrega, na divisão do Exército, antiga divisão de infantaria, e lá é que concentrava a atividade, iniciou-se o combate ao terrorismo, foi lá. Quem era o chefe da Operação Bandeirantes era aquele major, que hoje é o general Brilhante Ustra, né? O responsável pela segurança interna da área, em São Paulo, era o general José Canavarro Pereira, que resolveu, então, unificar os esforços das Forças Armadas, da Polícia Federal e das Polícias Civil e Militar de São Paulo, centralizando as ações de combate ao terrorismo sob um comando único e sob a responsabilidade do Exército. Com essa finalidade, em 27 de junho de 1969, com a aprovação e o apoio material do governador Abreu Sodré, governador do estado de São Paulo, foi criada a Operação Bandeirante, também conhecida como OBAN. Desencadeou-se então em São Paulo a Operação Bandeirante, que foi, com certeza, a mais radical, a mais cruel operação da repressão durante o regime militar brasileiro. Se esse pessoal, ou seja, a esquerda armada, conseguir êxito no que está pretendendo, vocês, empresários, estão perdidos, vocês estão fritos. Então a obrigação de acabar com eles é nossa, militares, e é de vocês, empresários, também. Nós precisamos da ajuda de vocês. Nós temos a capacidade profissional de força militar, força terrestre. Agora, recursos não temos. Você está me dizendo que empresas privadas pagavam a polícia e os militares para torturar e matar? Eu não faço isso porque quero. Isso o quê? Isso, dar dinheiro ao Garcia. Dinheiro para quê? Para combate à subversão. Que parece que toda quinta-feira tinha uma reunião, um almoço, né? E ele levava sempre a reboque o ministro Delfim Neto. E o próprio ministro da Fazenda reuniu empresários em São Paulo para pedir dinheiro na luta contra a subversão. O Delfim respondia perguntas eventuais, o doutor Gastão passava o chapéu e disse, bom, agora vamos fazer as colaborações para o BAN. E passava a bandeja e nessa bandeja iam sendo depositados os cheques. Então os empresários sacaram seus cheques e o primeiro deles passou o cheque para o Boilas.
Ele olhou e devolveu e disse: faça um no valor dobrado. A UBAN, de fato, era um lugar onde os presos eram vistos e eram torturados também à vista de alguns ricaços que pagaram para poder assistir à tortura dos inimigos deles. É preciso ver que, nesse momento, as Forças Armadas brasileiras admitiram participar de uma atividade policial repressiva ilegal e que, em última instância, implicaria na tortura e mesmo no extermínio, no assassinato político. Por exemplo, se eles pegavam um elemento aqui intramuros, né? Pode ser que vocês não devam pôr isso aí. Eles faziam torturas, faziam o que eles queriam, né? Pegavam quem eles queriam. Agora é a sua vez. Vamos abrir o bico, padreco comunista. Durante 30 dias, diariamente, fui torturado da mesma maneira. Levaram até o Castro, onde fui torturado severamente. Fui para o pau de arara. Também fui colocado no pau de arara. Um cacetete no ânus, cacetete com dentes. Pegaram uma tesoura e me seguravam pelos seios. Fechavam a tesoura sobre o seio, fechavam, apertavam, depois tiravam. Vai falar agora? Quem são vocês? Quem vocês pensam que são? Até o surgimento da UBAN, a tortura era praticada, mas de um modo muito sistemático. E, por outro lado, também, frequentemente, de modo amador. Né? Quer dizer, o tratamento brutal, mas sem sistema, sem inteligência, sem informação, né? Sem método. Né? Isso a UBAN trouxe. E ele frequentava constantemente a Operação Bandeirantes, a sede da Operação Bandeirantes. E gostava muito do pessoal, trabalhava. A gente sentia nele até um guerreiro também, como éramos nós. A gente sentia nele também um guerreiro. Cumprimentava todo mundo, soldado, cabo, com ele não tinha problema porque eu sou o presidente do Grupo Ultra e tal. Então era um cara excepcional. Fazer questão de presenciar a tortura, dizem até que criando ou trazendo para o Brasil instrumentos de tortura. As organizações terroristas criaram a farsa de que Boylissen foi justiçado por frequentar o DOI e assistir aos interrogatórios, por inventar uma máquina de dar choques elétricos chamada pianola, que ele mesmo testava nos presos. O choque elétrico parece a mim e a maioria dos companheiros a pior das torturas. O choque é corrente contínua, não é um pequeno choque de 1 minuto. Há um companheiro que ficou no Brasil que sofreu um choque contínuo durante 20 minutos. Existem diversos instrumentos para dar choques elétricos, entre eles a pianola Boylissen. Adquirida nos Estados Unidos e trazida para o CODE-DOI de São Paulo pelo industrial Henning Albert Boylissen, a pianola tem um teclado como os instrumentos musicais, que ao serem premidos, fornecem uma descarga elétrica em escala crescente. Ninguém sabe bem o que era exatamente aquela pianola, a não ser que ela era, evidentemente, uma bateria de choques elétricos acionados num teclado. Preso pelo DOPS de São Paulo, Olavo Hansen foi imediatamente levado para o DOI-CODE, onde ele foi torturado. Na volta, os companheiros de cela de Olavo ouviram dele o relato das torturas sofridas. Obrigado a despir-se, sofreu espancamentos, pau de arara, afogamentos e choques elétricos, agora aplicados por um aparelho mais sofisticado e conhecido como pianola. Dentro da nossa organização, eu propus que fosse transformada essa ação de sequestro em ação de justiçamento e nós, então, sumariamente, condenamos o Boylissen à morte. O plano de assassiná-lo, na verdade, era para ter sido realizado na véspera, no dia 14 de abril. É uma data inesquecível. 14 de abril de 1971. Bom, ele morreu a 15 de abril, na manhã de 15 de abril. 14 de abril. Eu saí de lá,
às 20 e pouco da noite da palestra para a casa dele. Essa que está no retrato talvez seja a sua última fotografia. Essa que está ao meu lado aí deve ser a sua última fotografia. E na hora da despedida eu fui até a porta. Quer dizer, veja o risco que nós corremos, viu? Fomos até a porta. Um dia antes do acontecimento, nós alertamos novamente que estava para acontecer. E aí aconteceu. Foi encurralado numa esquina em seu próprio carro e assassinado à luz do dia. No dia 15 de abril de 1971, quando Boylicem entrou com seu carro na Alameda Casa Branca, 2 carros com os terroristas emparelharam com o dele. Ele tenta subir a Peixoto Gomide para ir na direção da Paulista, mas a Feira Livre o impede de fazer, né? E entra na Barão de Capanema à direita para tentar subir a Casa Branca à esquerda na direção da Paulista. Quando ele chega na esquina da Alameda Casa Branca, ele para. Ainda dentro do carro, é disparado um tiro de fuzil nele para evitar que ele tentasse alguma saída com o carro. A ideia foi tirá-lo do carro. Vocês dois, saiam daí, rápido! Fica na tua, cara! Esse filho da puta é um dos responsáveis pela tortura no Brasil. Após ter sido atingido por um tiro de fuzil, Boylicem ainda tentou fugir a pé. O Boylicem saiu do carro, tentou fugir para onde tinha em direção a uma feira, mas havia companheiros já esperando por ele ali. Ele voltou e ele o Yuri atirou. Os 2 companheiros encarregados descem desse carro da ação e, durante a corrida dele, ele foi sendo acertado nas costas. Foi trucidado com rajadas de metralhadora que o atingiram nas costas e no rosto. Boa tarde. O senhor, por acaso, sabe quem foi Henning Boylicem? Henning Boylicem foi um administrador de empresas, presidente, se não me engano, do grupo Ultragás, que foi trocado por terroristas que estavam presos na época dos militares no poder. E, se eu não me falha a memória, ele inclusive foi até assassinado.